Olá, eu sou a doutora Dalimar Silva, sou uma das apresentadoras do programa Direito no Dia a Dia, da nossa web TV, a Constante TV, e hoje nós temos o privilégio de ter aqui conosco como convidada a doutora Raquel Colares, que ela é subtabeliã, ela é tabeliã substituta do 9º Cartório de Notas aqui de Manaus, mais conhecido como Cartório Abreu. E além de tudo, ela também é nossa irmã em Cristo e eu vou passar para ela fazer a sua apresentação. Boa noite, né? Eu me chamo Raquel Colares, né? Sou irmã em Cristo, também da Igreja Batista. Exerço a função de tabeliã substituta no 9º Ofício de Notas, já tem 7 anos, né? Mas atuo desde os 15, então há mais de 20 anos. 22 anos. De extrajudicial, né? E foi onde o Senhor me colocou, né? Foi uma paixão que foi alimentada ali desde a minha infância. Na verdade, sempre eu quis ser da área do direito, né? Então, foi num cartório que eu me encontrei. Então, já participei de cartórios com várias atribuições, né? E hoje eu me encontro na atribuição de notas. Então, eu quero muito te agradecer, Raquel, por você dedicar esse tempo para trazer aqui vários esclarecimentos, né, várias informações. E agora, mais do que nunca, né, que antigamente, Raquel, algumas demandas eram resolvidas de forma exclusiva no sistema judiciário, né? Mas agora, né, a partir da Lei 1441 de 2007, muitas coisas podem ser resolvidas nos cartórios. Então, eu gostaria que você explicitasse para nós quais são algumas dessas demandas que agora podem ser resolvidas diretamente nos cartórios e também quais os benefícios, né, de nós resolvermos questões no extrajudicial, questões jurídicas e não só de forma exclusiva no Poder Judiciário. Sim, houve um grande marco, né, a partir de 2007, um grande marco no meio extrajudicial. Foi quando a lei realmente ela trouxe para o extrajudicial tanto o divórcio como o inventário extrajudicial, né? Então facilitou, humanizou, né? Eu acho que a palavra certa é essa, humanizar, acelerou, agilizou todos os procedimentos extrajudiciais. Então eu acredito que foi assim um avanço. Né, um avanço. Então, hoje, no extrajudicial, no cartório, diretamente no cartório, com assessoria jurídica, né, porque isso é importante a gente falar, que não, apesar de ser no extrajudicial, é necessária assessoria jurídica, acompanhamento de um advogado ou de um defensor público para atuar nesses atos, né. Hoje você consegue fazer tanto o divórcio extrajudicial como o inventário extrajudicial diretamente no cartório de notas, né, com acompanhamento jurídico. Hoje, atualmente, a gente consegue fazer um inventário em torno de uma semana, acelerou. Um divórcio, muitas vezes no mesmo dia, se não tiver bens a partilhar, não tiver nenhuma situação que prolongue, né? Mas hoje você consegue, no mesmo dia, resolver essas questões. E eu acredito que o mais importante que veio em 2020 foi justamente o divórcio extrajudicial com menor, no estado do Amazonas, né? Então, hoje, exclusivamente, a gente consegue fazer, ainda que tenha filhos menores, fazer no extrajudicial o divórcio com menor. Esse menor, ele vai ter, lógico, os seus direitos, né, resguardados através do judiciário, né? Mas o divórcio e a partilha consegue ser feita diretamente no cartório extrajudicial. Então, com o avanço, ano passado também nós tivemos avanço na lei de registro públicos também, alterações de nome, a questão da paternidade socioafetiva diretamente em cartório, né? Reconhecimentos hoje de união estável diretamente no cartório, dando publicidade, né? Reconhecendo aquele tempo de união, as mudanças hoje que com também a recente decisão de você também alterar a questão do regime de bens através de escritura, quando maior de 70 anos, ainda que esteja no regime da separação obrigatória hoje. Você consegue também fazer através de escritura pública, solicitar essa alteração, né? Então, tudo isso trouxe para o extrajudicial a celeridade, né? E justamente essa humanidade, essa humanização do atendimento, né?
você consegue, você chega no cartório, você é atendido, você sabe quais os procedimentos, o prazo, o tempo que vai ser necessário ali para atuar, né? Você não fica dependendo de hoje vai ser distribuído, para onde vai, quando que vai, o tempo que vai decorrer isso, né? Então, isso é muito importante, essa transparência dos processos. Eu acredito que você já consegue saber como inicia, o que precisa e quando finaliza, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Exatamente, como você falou, né, Raquel, muitos processos, principalmente na esfera judicial, inventários e algumas questões de direito de família se arrastam até décadas, né? Nós conhecemos aí algumas situações de inventários, de uso capião, que também agora é possível, né? Essa parte da regularização de imóveis que a gente vai tratar daqui a pouco, que são possíveis, né, de serem agora resolvidas, dando assim essa celeridade, né, que só o extrajudicial consegue, né? Porque infelizmente o nosso sistema judiciário brasileiro, de uma forma muito geral, é muito moroso, né? Tem se tornado uma máquina muito pesada e muito cara também, né? Demanda, né? As demandas, são né? muito grandes, sim. A demanda hoje no judiciário, ele está realmente afogado, né? Então, assim, o extrajudicial, ele traz esse alívio. Eu vejo assim como um alívio para aquela pessoa que ali já está há muito tempo, ou justamente hoje com o uso capião, a adjudicação, o inventário mesmo, quando ele ainda está ali, tem realmente processos. Nós fazemos processos de pessoas que estavam no judiciário por uma questão de ter menor, naquele momento não estar em consenso, e isso mudar e o juiz, agora você pode, suspende o prazo aqui, leva para o extra, resolve e finaliza um processo de anos e 2 semanas, 1 semana, né? Então, isso acho que traz conforto, alívio, né? Segurança, né? Para as partes, né? Para quem está ali envolvido e emocionalmente, né? Nós falamos de processos emocionais que são difíceis, né? A gente sabe que um divórcio ele não é fácil, a gente sabe que perder alguém não é fácil. E ainda mais na nossa legislação, que é um prazo muito curto para você fazer os procedimentos. Eu vejo que 60 dias é um prazo muito curto para quem está enlutado. Quem já passou por um luto sabe, tá, de todo aquele processo. Então, assim, quando você traz para o cartório, a gente tenta o máximo possível agilizar, resolver algumas situações, né, para que a pessoa ela não tenha tanto aquele contato, né, com aquela situação, aquela emoção ainda ali, né, e agilizar justamente para, olha, todo mundo quer que passe, né? E fecha um ciclo, né? Exatamente, na exatamente. vida da pessoa. Essa semana aconteceu algo assim, sábado. Nós funcionamos até nos sábados pela manhã. Então aconteceu uma situação assim que no final, me trouxe um alívio muito grande. Era um processo de inventário que já estava há 1 ano, né, correndo no cartório, por conta de documentação mesmo das partes e banco, tudo às vezes demora, né? Eles demoravam. E no sábado se resolveu. Assim, foi para o setor inteiro, foi um alívio muito grande, assim, e também a gente pôde abraçar, a gente já criou um contato com as famílias. Sim, aí criou um contato com ele e ele chorou muito ainda. A palavra que ele falou, hoje encerra um ciclo. E agradeceu a gente, né? Agradeceu a gente. E as meninas, elas têm muito essa preocupação também de como tratar, de como falar, de como resolver. Então, a gente vê que essa proximidade ajuda nesse processo, né? Esse processo mais humanizado, né, Raquel? Sim. A gente tenta o máximo possível se colocar no lugar do outro, né? De saber que aquele momento ali é um momento de fragilidade, né? Que as pessoas estão passando um momento de fragilidade, que estão ali. E muitas das vezes, não só a fragilidade emocional, no sentido das emoções mesmo, mas às vezes realmente você está ali tentando conciliar, né? Eu falo que no extrajudicial a gente não tem só... Nós somos conciliadores diários, porque nem sempre um divórcio consensual, ele é amigável. Nós estamos em consenso que vamos nos separar,
mas às vezes não estamos tão amigáveis à relação assim. Então, nós somos aqueles conciliadores que conversa com o advogado, que diz, olha, que é isso aqui é dessa forma que o seu cliente quer. Então, isso é muito importante, né? Então, às vezes, justamente no judicial, você espera o tempo para ter uma audiência, para sentar você tratando no dia a dia, é muito mais fácil. Um pouquinho com cada um, você sabendo usar as palavras certas, né? E sem ter mediador daquela situação. Então, graças a Deus, nós temos logrado muito êxito nos procedimentos lá no cartório. E vale frisar, né, que a Raquel colocou aqui, a legislação, ela flexibilizou para que muitas demandas possam agora ser resolvidas de forma extrajudicial. Mas, mesmo assim, a obrigatoriedade de ter assistência de um advogado, isso se mantém, né? Justamente para que as questões possam ser bem orientadas, não é isso, doutora Raquel? Sim, sim. Mas muita gente confunde as atribuições dos cartórios, né? Teve um certo... Quando eu estava fazendo uma pós-graduação, foi um caso assim, de um professor que citou um caso na classe que um advogado, ele marcou, né, com um cliente para resolver uma demanda no cartório. E acabou que ele não sabia diferenciar, né, a atribuição. Olha, veja um profissional da área jurídica, né? Então ele marcou, foi para o cartório, né, de registro, mas era no de notas, né? Sim. Então ele colocou ali, gente, tem que saber, né, a diferença, a atribuição de cada cartório, né? Então a Raquel vai pontuar aqui para nós algumas das diferenças, né, de atribuições do cartório de notas, do registro de imóveis de pessoas naturais e o RTD. Né? Em suma, doutora Raquel, qual é a diferença de atribuição dessas diferentes instâncias, né? Depende de cada estado, né? Vai depender de cada estado. Então, nem todo cartório ele vai ter a mesma atribuição, mas ele pode ter diversas atribuições. No interior do estado do Amazonas, normalmente eles são atribuições únicas. Cartório de notas, cartório de registro de imóveis, RTD, registro civil, todos no mesmo ambiente, né? Sim. Em Manaus, nós temos algumas divisões. O cartório de notas é o cartório que você vai para oficializar um negócio jurídico. Então, você vai comprar, vender sua casa, você vai oficializar aquele instrumento. Sim. Você vai autenticar um documento, você vai reconhecer uma assinatura, você vai fazer uma procuração, otorgar poderes para alguém lhe representar. Essa é a função do cartório de notas, né? O cartório de registro civil é onde vai registrar o nascimento, registrar o casamento, registrar o óbito, né? Então, ele é específico para esse ato da vida civil. O de registro de imóveis é onde você dá publicidade, registra aquele negócio jurídico que foi oficializado lá no Notas. E também dá publicidade em alguns atos que são feitos pelo Notas, como o pacto antinupcial é feito no cartório de notas, é uma atribuição do cartório de notas, mas você se registra ele após o casamento no registro de imóveis para dar publicidade, por conta do patrimônio. Então, você vai registrar a sua escritura de compra e venda no registro de imóveis, vai registrar o seu pacto, vai registrar uma hipoteca, todos os atos de direitos reais são no registro de imóveis. O RTD ele também faz a publicidade de contratos, de atas de assembleia, de registro de estatutos sociais. O RTD dá essa publicidade lá. Ele não trabalha com direitos reais, onde envolve direitos reais de imóveis. Ele não pode dar essa publicidade e registrar esses atos, né? Já o cartório de protesto é relacionado a dívidas, né? Então, se você tem uma dívida a ser protestada, a ser questionada, a ser incluída, né, num cadastro, é no cartório de protesto. Em Manaus, hoje, alguns cartórios eles cumulam atribuições. No caso, registro de imóveis e protesto, né? As outras atribuições, não. Elas são todas divididas. Então, vai ter o cartório de notas, vai ter o cartório de civil, o cartório do RTD, né? O único que hoje cumula é registro de imóveis e protesto. E protesto. E protesto, isso. Então, cada um, ele tem a sua atribuição. Lógico que
se você precisar saber, se informar, olha, eu preciso registrar meu filho, tirar uma segunda via, onde eu vou, né? Todos os cartórios, eles podem te dar essa informação. Importante saber também que a Noreg, né? A Noreg no estado do Amazonas e nos outros estados também, ela é a Associação de Notários e Registradores, né? Então, ela também traz essa informação e a ARPEN é de registro civil. Então, essas duas associações, elas dão essa informação, são abertas ao público, tem WhatsApp, telefone, então tem alguma dúvida também pode entrar em contato com eles. Olha, eu preciso fazer essa... E hoje as redes sociais, né, doutora? Exato. As redes sociais hoje, ela tá aí para realmente nos trazer mais para perto nessas informações, né? Então, também lá no site você consegue saber hoje quando é o plantão, por exemplo, de óbito, onde está ocorrendo lá, tem no site, lá informando no Instagram qual aquele cartório que naquele mês está responsável pelo plantão de óbitos. Aconteceu uma situação no final de semana, aconteceu uma situação após o expediente comercial. Então, você já sabe qual cartório recorrer, qual é aquele cartório que está responsável por efetuar aquele registro, por exemplo. E os cartórios são delegações do tribunal, não é isso? Sim, são delegações através de concurso público. Concurso público. Nós somos delegatários de função pública, né? Então, o oficial tabelião, né, o oficial registrador, eles são nomeados através de concurso público. Então, toda a fiscalização dos atos são submetidos a corregedorias dos tribunais, é isso? Sim, dos estados, né? Então, nós respondemos diretamente às corregedorias estaduais, né? E no nosso máximo, CNJ. CNJ. Então, se a pessoa tem alguma queixa para fazer de algum serviço prestado por um desses cartórios, então ela também pode recorrer à corregedoria do Tribunal de Justiça Estadual, é isso, Raquel? Sim. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer dúvida que ele tenha naquela atribuição ou que aquele funcionário, que nós somos ali na função pública, então aquele funcionário, você está com dúvida, inclusive também os advogados, assessores jurídicos, né, das partes, eles têm alguma dúvida se realmente aquele ato está sendo realmente, pode ser feito pelo aquele cartório, daquela forma, diretamente na corregedoria estadual que eles têm que apresentar, né, a sua queixa, a sua reclamação. E aí nós respondemos diretamente a eles. Nós estamos aqui hoje conversando, a nossa convidada de hoje é a doutora Raquel Colares. Ela está trazendo vários esclarecimentos sobre o direito extrajudicial, o que pode ser feito no cartório, o que não pode, não é? E nós vamos chamar os nossos comerciais, vamos conhecer os nossos patrocinadores e daqui a pouco nós voltamos. Fique ligado. Olá, voltando aqui para continuarmos a conversar com a doutora Raquel Colares, que hoje está nos brindando aqui com a presença dela, nos honrando com a sua presença, sua experiência, esse tempo de qualidade. Ela que já tem 22 anos, né, de experiências em cartório. E nesse bloco, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre um documento muito importante. No Código Civil Brasileiro, no artigo 108, ele determina que em negócios jurídicos imobiliários que sejam acima de 30 salários mínimos, é obrigatória a lavratura de escritura pública para que esse negócio jurídico ele seja reconhecido, ele tenha valor jurídico. E eu gostaria então, né, de perguntar para a doutora Raquel qual a importância, então, desse documento. Muita gente, muitas vezes, deixa de lavrar a escritura pública, né, para fazer aquele famoso contrato de gaveta, né? Então, gostaria que você explicasse, né, para o nosso público, doutora Raquel, qual a importância, então, da escritura pública de compra e venda, mesmo até de doação, negócio jurídico que envolve imóveis acima de 30 salários. Então, a escritura pública, ela é necessária, na verdade, aos atos, negócios jurídicos acima de 30 salário mínimo, justamente pela questão da segurança jurídica. Sim. Né? A segurança jurídica que o tabelião vai conferir ao ato, vai verificar a documentação, verificar a propriedade, se realmente aquele imóvel é de propriedade de quem está vendendo, de quem está doando, de quem está, muitas vezes, dando em garantia
aquele bem, né? Ele verifica isso, verifica a situação jurídica das partes, né? Então, ele verifica se quem é casado, se adquiriu casado, se não adquiriu casado, se a pessoa vai precisar ter uma anuência interveniente ali, se a situação daquele negócio está regular, os valores, a forma de pagamento. Então, ele traz tudo isso a termo na escritura pública, dando segurança e fé pública àquele ato, né? Então, é extremamente necessário essa análise, né? E, inclusive, muitas das vezes, ele dá aquela assistência, realmente, né? Muitas das vezes as pessoas, elas não têm conhecimento, né? Elas não têm conhecimento. Uma dúvida muito comum que eu vejo é quando, por exemplo, o cônjuge tem que assinar. As pessoas hoje têm aquela dúvida sobre, eu estava solteira, casei, né? Casei no regime hoje legal, que hoje atualmente é a comunhão parcial, e vou vender o imóvel que eu tinha antes do casamento. Por que meu cônjuge tem que assinar? Né? E é necessário porque realmente a lei diz, a nossa legislação diz que precisa dessa anuência, né, para saber houve alguma benfeitoria nesse imóvel durante esse casamento, há frutos a serem tirados ali que são comuns do casal, né? Há algum negócio a ser ali verificado. Então existe essa anuência para justamente futuramente o terceiro, que é o que está comprando, ou recebendo aquele imóvel, ele tem a segurança de que aquilo não será questionado por o cônjuge, né? Então há essa necessidade, né? Então às vezes as pessoas, não, ainda casada, sou casada, comprei o imóvel somente no meu nome, lá aparece só o meu nome, casada, mas só o meu nome, né? Por que aquele imóvel tem, por exemplo, que ir para o inventário? Muitas vezes por conta do regime. Quem vai analisar? O tabelião, né? O tabelião, o escrevente, aquela pessoa que está ali justamente com conhecimento para aquele documento, né? Para verificar a possibilidade daquele negócio, né? Os efeitos daquele negócio, dizer para as partes quais são os efeitos daquele negócio, né? Que eles estão fazendo ali, né? Então, as consequências daquele negócio e a possibilidade de sim ou não. Né? Então, qual a possibilidade? Existe a possibilidade? É um ato perfeito? É um ato nulo? É um ato a ser anulável? Então, quem vai dar esse conhecimento é o tabelião, né? Então, vai garantir também a segurança jurídica daquele ato. Doutora, a senhora falou sobre aspectos muito pertinentes, importantes, né, da escritura pública, e uma delas é a publicidade, né? Que é extremamente diferente do contrato de gaveta, que não confere nenhuma segurança jurídica para a pessoa que está comprando, né? Nós sabemos que, infelizmente, é comum pessoas venderem um mesmo imóvel para diversas pessoas diferentes, né? Sim. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa fragilidade, né? Comparando o contrato de gaveta com a escritura pública. Sim. A escritura pública, o nome já diz público, né? É aquilo que tem um arquivo, que tem um local a ser procurado, tem aonde você buscar informações. O particular já está dizendo, particular entre partes, entre aquelas pessoas, é uma situação que ele não confere nenhuma segurança, né? Então não tem a fé pública. Hoje qualquer pessoa pode sentar no computador, redigir. E muitas das vezes existem os elementos do negócio que a gente sabe que precisa ter. Então, às vezes a pessoa coloca o objeto, não descreve ele totalmente. Ele coloca o valor, não descreve como se dará a quitação. Não diz se aquele contrato ele ele é revogável, retratável, se tem cláusula de arrependimento. Então, e essa fragilidade nos termos particulares, né? Então, justamente essa publicidade que o ato público dá àquele negócio. Sim. Então, hoje, se você faz um contrato particular, ele fica entre as partes, ainda que você reconheça a assinatura, o reconhecimento de assinatura, ele não fica arquivado em cartório. O que se arquiva em cartório é a sua assinatura. Sim. Ela vai ficar arquivada lá. Vai ter aonde você pesquisar, se você reconheceu no dia 10 de maio uma assinatura, tem, mas não diz o quê. Mas se eu fizer uma compra e venda e eu fiz a escritura, eu posso daqui a um mês ir lá, olha, eu fiz uma escritura aqui, eu queria fazer uma pesquisa, se foi aqui, e vai ter todos os atos que foram feitos naquele cartório por aquela pessoa, por aquele CPF, lá arquivados. Né? Existem centrais nacionais de busca, né, de atos, de
divórcios, inventários, compra e vendas, escrituras declaratórias. Então, atos notariais que foram feitos. Então, isso dá respaldo, né? Respaldo às partes também. Então, muitas das vezes, a pessoa, às vezes, ela faz escritura, não registra, mas ela tem onde buscar onde ela fez e conferir a publicidade daquela escritura registrando. Né? No contrato, ela já não vai ter. Né? Então, a escritura, ela é título executivo. Né? Ela é um título executivo ali, confiável executivo. O contrato ainda vai ter que ser reconhecido. Né? A execução daquele contrato, a validade, a conferência daquele ato. Né? Então, essa é a maior diferença. A segurança jurídica é a fé pública que é colocada naquele documento. Né? E, lógico, as características, os procedimentos, né? Os elementos essenciais que vão estar todos ali, né? Resguardados. Né? Né? Então, o contrato, ele é importante, sim, também. Nós não devemos tirar, justamente por conta hoje do uso capião, de uma adjudicação, né? Ele é importante, sim, porque muitas das vezes a pessoa não tem um dia, não está, por exemplo, fechei um negócio no domingo, né? Então aquele contrato ele já me compromete com outra pessoa, mas é uma segurança também para a pessoa, né? Mas ele é essencial nesses casos de você já pactuar de como vai ser até você levar para transportar, né, para o ato público. Então, assim, eu não tiro a importância dos contratos de gaveta. É uma cultura que é brasileira ainda, muito brasileira, muito enraizada no estado do Amazonas, infelizmente, mas ele é necessário também. Né? Ele é necessário também para que se tenha algo para requerer futuramente, né? Mas, claro... Mas que não resolve, né? Não resolve, exatamente. Ele ajuda, mas não resolve. Né? Ele ajuda, ele é mais um meio de prova, mas ele não é como uma escritura que ele já é um título. Exatamente. É um título conferido, né? Já ali conferido, que tem respaldo jurídico por si mesmo ter validade, né? Por si mesmo ele exerce os efeitos dela, né? A escritura ela já exerce o efeito dela no próprio ato em si. Né? Ótimo, bem esclarecido. Doutora Raquel, gostaríamos de saber um pouquinho sobre essas mudanças muito recentes que estão ocorrendo, né, nos inventários extrajudiciais. Nós sabemos que são mudanças que vieram a facilitar ainda mais, né, a confecção do inventário, porque se tiver realmente o acordo ali entre as partes, pode-se instaurar no próprio cartório esse procedimento. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho sobre essas facilitações que a legislação trouxe para o procedimento dos inventários feitos nos cartórios. Sim, acredito que a maior foi a mudança da Resolução 35, que foi a questão dos herdeiros eles já poderem ter acesso aos valores, né, das contas, se houverem valores em conta bancária do falecido, eles terem acesso para custear as custas desse inventário. Então, se o herdeiro ele recebeu de herança vários imóveis e tem uma conta, mas não tem ainda os valores para pagar imposto, que precisa pagar imposto, a escritura, o registro, mas ele sabe que aquele falecido deixou também uma conta bancária, que lá naquela conta bancária tem os valores suficientes para suprir esses débitos, né, que estão ali para serem pagos. Hoje você consegue, né, já fazer a nomeação de inventariante, a abertura, que ela é o primeiro termo, nomeia um inventariante e ele vai conseguir retirar esses valores, não todos, mas os suficientes para pagamento dessas custas e conclusão daquele inventário. Então, ou seja, tem bens que estão ali, né, presos. Por quê? Porque nem todo mundo, naquele momento, vai dispor de um valor para concluir. Porque como a herança ela não pode ser dividida, ela é única, então ela tem que ser finalizada unicamente também. Né? Ela é indivisível, a lei diz que ela é indivisível. Então, a pessoa não pode dispor de um bem sem que seja pelo judiciário, né? Sem que seja através de um alvará. Mas já com essa possibilidade a gente consegue dispor, regularizar toda a situação daquele espólio, né? Já transferir para os herdeiros já com um valor que estava ali, que eles só teriam acesso quando finalizasse o inventário. E é triste, né, Raquel? Triste. Porque eu já vi inventariantes que muitas vezes tinham que tirar das suas próprias economias, né? Da sua família, empréstimos,
pagando juros absurdos, né? Com um valor ali acessível, né? Acessível, disponível, né? Sim, e hoje já é possível há mais de um ano, né, fazer essa nomeação em cartório. Os bancos já, você comparece no banco com a sua escritura de inventários, o boleto tanto do ato da escritura como o boleto do ato de imposto, né, já consegue quitar e vai resolvendo. Vai facilitando a vida, né? Vai facilitando a vida. Então, isso é um dos avanços. Que já não é novo, mas é pouco falado, a questão das cessões, né? Sim. As cessões onerosas, né? Então, hoje você faz também através de escritura pública, tudo dentro do inventário, então você consegue fazer a cessão de direitos de um bem, né? Lógico que é daquele quinhão, a gente especifica tudo isso, todos os herdeiros com um acordo, mas um terceiro interessado, né, que queira comprar, e ele vai entrar no inventário como herdeiro, porque ele está adquirindo aquele direito, né? Então você consegue fazer tudo dentro do inventário e facilitar a vida dos herdeiros. Muitas vezes eles só querem finalizar como a senhora falou, fechar aquele ciclo, né? E às vezes é só um bem, é só um patrimônio, é só um imóvel, não querem, cada um já tem sua vida, não quer mais aquele imóvel, já tem um comprador, e não, fazer um inventário, registrar, guardar para fazer. Hoje consegue fazer tudo dentro da seção, recolhe os seus impostos, tudo você consegue fazer dentro no ato de inventário, concluir já com um terceiro, né? Então, é pouco utilizado, é muito pouco utilizado, assim, não as pessoas ainda têm um receio, mas é bem de herdeiro, né? Então, no extrajudicial tem essa opção, né, de conversar, explicar, não demorar para conseguir um alvará. E nem precisa pedir a homologação do juiz, se todas as partes ali são concordes, né, Raquel? Sim, a escritura ela já possui os efeitos sem precisar de homologação judicial, diretamente em registro, diretamente no banco, em qualquer órgão, né, que seja necessário aquele patrimônio, você leva a escritura e já vai ser transferido para os herdeiros conforme consta na partilha. Uma novidade que eu mesma vibrei, né, que até algum tempo atrás, se houvesse algum testamento, obrigatoriamente o inventário teria que ser realizado no judicial. Mas hoje a gente já vê que isso mudou, né, Raquel? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, hoje, se todos estão concordes, né, ainda que haja testamento, já pode ser feito diretamente no cartório de notas, no inventário extrajudicial. Faz-se a abertura de testamento, né, no judiciário e pede o cumprimento dele na via extrajudicial. E aí corre todo o processo diretamente no inventário. Tanto o herdeiro testamentário ele pode renunciar, ele pode ceder, então tudo feito dentro do próprio cartório, né? Então é rápido também, muito rápido. Eu recebi uma escritura que era cumulativos, né? E aí tinham 2 testamentos. Aí você faz o cumulativo seguindo a ordem de sucessão, né? E a ordem de falecimento também. Aí abre-se um inventário, abre-se outro inventário, foi fazendo, e todos tinham testamento e conseguimos fechar eles 100% no extrajudicial em questão de um mês. Olha. Muito rápido, assim, porque realmente a segunda era bem extensa, assim, os herdeiros, eram 17 pessoas. Uau! Imagina no judicial citar essa turma toda. Sim. E se não houver citação válida, né, então o processo não anda. Então, realmente, isso representa um grande avanço, né, doutora? Sim. Então, doutora, alguns documentos e requisitos para que o inventário seja feito, processado ali diretamente no cartório. Sim. É importante frisar que cada corregedoria, cada estado, ela tem as suas normativas, né? Então, em alguns estados vai poder fazer alguns atos que em outros estados não. Por exemplo, aqui no estado do Amazonas, nós não podemos fazer inventário com menor. No Rio de Janeiro já é possível, né? Desde que a partilha seja igualitária, não haja cessões, seja igualitária. Né? Então, no estado do Amazonas ainda não. Então, assim, vamos falar num termo geral, o que precisa todos estarem de consenso, serem maiores, né? Terem a documentação em dia, tudo ok, as certidões do falecido, tudo também negativas, né? Ou algumas positivas com efeito de negativa, todas as certidões. A assessoria jurídica, né? Assessoria jurídica, somente isso.
Então é muito simples, né? Documentação dos bens, dos herdeiros, todo mundo de comum acordo. E esse comum acordo não quer dizer que a pessoa não possa, por exemplo, eu como herdeira ficar com 100% de um imóvel, né? Desde que caiba no meu quinhão, então que a gente chama... Fazer a compensação. Partilha, né? Compensatória, porque eu estou recebendo um quinhão hereditário que pode ser dividido em partes iguais, mas com objetos diferentes. Exatamente. Né? Então, essa conversa é muito importante, né? E que o cartório facilita essa comunicação, né? Já que tem esse papel também de ser mediadores, né? De Sim. dar essas opções, essas estratégias. Raquel, nós já vamos agora para o nosso próximo comercial, vamos conhecer aí os nossos patrocinadores, mas fique ligado que daqui a pouquinho nós vamos retornar para o nosso terceiro e último bloco dessa conversa maravilhosa com a doutora Raquel Colares, viu? Subtabeliã do 9º Cartório de Notas aqui de Manaus. Fique conosco. Estamos de volta aqui no programa Direito no Dia a Dia da sua Web TV, a nossa TV missionária. E hoje nós temos aqui o prazer, o privilégio de ter conosco, sendo entrevistada, a doutora Raquel Colares, que já tem aí uma vasta experiência em cartórios e hoje ela está explanando aqui para nós acerca das possibilidades de resolução de demandas de forma extrajudicial. Nós agora vamos conversar um pouquinho sobre as possibilidades de regularização de imóveis no cartório, doutora. Principalmente sobre o uso capião, a compra e venda. Sabe aquela casa que você comprou da SUAB ou aquele título, né, que você ganhou do Estado, da Prefeitura, mas que precisa ainda da regularização. E a adjudicação compulsória. São 3 mecanismos de regularização de imóveis que podem ser perfeitamente resolvidos no cartório. Então, a doutora Raquel vai falar um pouquinho para nós sobre essas possibilidades. Sim. Hoje nós podemos, né, através do cartório de notas, regularizar, não só através das escrituras de compra e venda, escrituras de doações, mas também através das uso capião, né, que você uso capião, adjudicação compulsória, né. Na uso capião extrajudicial caracteriza-se pela posse, né, ininterrupta, mansa, pacífica, por determinado tempo, né, desde que você tem aquele ânimo de dono, né. Como é aquele ânimo? Qual é o ânimo de dono? É quando eu tenho os custos daquele imóvel, pago o imposto dele, IPTU, pago água, energia, manutenção, né. Então eu respondo por aquele imóvel, né. Então, e eu tenho um tempo já. Dependendo de como foi adquirida essa posse, eu consigo fazer uso capião diretamente no cartório, né? São 2 cartórios que serão, terão que ser 2 atribuições, né? Como nós falamos no início, que serão utilizadas, que seria o cartório de notas para fazer a ata de uso capião, né? E o registro de imóveis para reconhecimento desse uso capião, né? Então, se você tem, né, hoje, que eu acho que é o mais comum, que é o uso capião extraordinário, mais de 15 anos ininterruptos ali de posse, comprova essa posse, independente de como você adquiriu aquele imóvel, né, desde que ele também não seja da esfera municipal, estadual, federal, né, você consegue tramitar ele 100% pelo extrajudicial, né, comprovando essa posse. Faz a ata, leva seu registro, o procedimento lá e conclui essa regularização e você está com o imóvel ali regular no seu nome, né. A adjudicação compulsória é a questão daquele bem que você adquiriu através de contrato de gaveta. Aquele contrato de gaveta que foi bem elaborado, né? Muitas das vezes a pessoa teve uma assistência jurídica, teve um advogado redigiu aquele documento. Ou uma imobiliária. Uma imobiliária, tem todos os elementos ali. Tem a quitação, mas ocorreu algo que não conseguiu concluir a escritura, né? Você quitou... a pessoa que vendeu faleceu, você não tem contatos com os herdeiros, ou você quitou e você realmente não sabe onde a pessoa está, ela te passou uma procuração e aquela procuração não foi aquela em causa própria, né? Realmente com todos os requisitos da causa própria e aquela pessoa faleceu, ou aquela pessoa casou, se revogou aquela procuração. Então você tem como comprovar a quitação, a propriedade do imóvel que quem lhe vendeu está realmente no registro, tem todos os elementos no contrato. Cabe, no caso, a adjudicação compulsória, né? Fazer a ata também de adjudicação compulsória no notas e
reconhecimento dela no registro de imóveis, né? Então, possuindo esses elementos, né, de propriedade, quem vendeu está na propriedade lá do registro, e você ter o contrato com as quitações, você consegue fazer essa ata diretamente no cartório de notas e leva para o registro de imóveis. Lembrando que nenhum ato é sem assistência jurídica, necessita de advogado. Sim. Tanto para assinar a ata de uso capião, como a ata de adjudicação compulsória, né? Únicos atos que eles não são necessários para a presença do advogado para assinar são as escrituras públicas de compra e venda, transmissão de bens imóveis. Aí fica a critério das partes ter assessoria jurídica ou não. Não que ele se quiser que compareça. Inclusive, a senhora sempre comparece nos seus clientes, né? Sempre comparece no ato de transmissão, de quando tem aquela negociação ali, participa, assinar também. Mas nos casos de inventário, divórcio, separação, de atas de adjudicação compulsória e de uso capião, necessita do advogado. São atos que necessitam de advogado. E de preferência, advogados especializados na área, não é, doutora Raquel? Porque é muito comum pessoas chegarem falando, olha, eu preciso fazer uso capião, mas na verdade ela precisaria mesmo era fazer um inventário. Às vezes a pessoa, olha, eu quero fazer um uso capião, mas quando você vai ver a documentação, se refere a uma adjudicação compulsória, né? Porque muita é mais gente rápida, confunde. É mais célere, né? A adjudicação compulsória. Exato, né? Porque dependendo dos documentos, né, você vai encaminhar para a estratégia certa, não é isso, doutora Raquel? Sim, sim. A análise documental de um profissional, ela é muito importante, né? Ela é primordial, porque ele vai analisar, ele vai reconhecer qual é o instituto que ele vai usar ali, qual o meio que eu vou utilizar para ajudar meu cliente. Cabe um uso capião, é o modo realmente de agir nesse momento, aqui nessa situação, ou não? Cabe a adjudicação compulsória. Levando em consideração que se cabe uma adjudicação compulsória, não pode ser uso capião. Então, só quem que vai saber essa análise? O profissional. Né, o profissional. Então, há a possibilidade de um inventário, que também é muito mais rápido que qualquer um dos outros meios, que as pessoas confundem, acham que inventário, ela não é um meio de regularização, e ele é um meio de regularização. Ele regulariza uma situação jurídica de um bem, de um patrimônio, né? Ele regulariza nosso sistema jurídico, ele diz que após o falecimento ele transfere automaticamente aos herdeiros. Automaticamente ele transfere, mas a publicidade dessa transferência é através do inventário. É como nos atos de compra e venda. Eu comprei, paguei, mas a publicidade, aquilo é na hora que eu faço a escritura e registro ela. Assim se dá no inventário. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, eu vou regularizar como? O inventário é um meio de regularização também, né? Não só o uso capião como a adjudicação compulsória, mas o inventário é um meio também de regularização de imóveis, que você faz pela via extrajudicial. E até nesse ponto, eu acredito que houve uma evolução, né, jurisprudencial, algumas decisões que foram oriundas do Superior Tribunal de Justiça. Antigamente, os juízes e até mesmo os cartórios ficavam em dificuldade de fazer um inventário de uma propriedade em que não havia o documento de propriedade, ou seja, a matrícula daquele imóvel no nome do falecido. Mas hoje já se pacificou, né, doutora Raquel, esse entendimento de que, havendo a comprovação da posse daquele bem, mesmo quando você não consegue ainda comprovar a propriedade, é possível sim inventariar a posse. Sim, hoje é possível fazer o inventário da posse. No estado do Amazonas nós já tínhamos na nossa normativa essa possibilidade, né? Mas realmente quando ela pacificou, quando a decisão do STJ pacificou, então a gente consegue fazer, justamente que caracteriza a posse daquela pessoa, confere a publicidade também daquela posse. O direito ali fica descrito, caracterizado ali naquele ato, para os herdeiros futuramente recorrerem
para um usucapião, para uma adjudicação, né? Os meios necessários, como é que ele vai provar que ele tinha aquele direito? Se ele não pode inventariar, como é que eu vou provar que eu tenho direito a uma posse da minha mãe se eu não conseguir fazer o inventário dela? Exato. Se eu não conseguir incluir aquele bem, aquela propriedade, como é que eu vou dar prosseguimento? Porque os nossos atos, quando há o falecimento, os atos dos herdeiros, eles têm que ser através de nomeação. Então, como é que eu vou ser indicada como herdeira, agir naquele processo, por exemplo, se eu não tenho esse direito ainda público, né? Público. Então, é essencial, né? Você estar ali, é mais uma comprovação, mais uma comprovação no tempo, né? Uma comprovação no tempo que aquele bem ali, desde a pessoa, ainda que ela não pense, ainda que aqueles herdeiros eles não pensem em fazer a regularização, né? De propriedade daquele imóvel, mas ali no tempo ficou estabelecido que no ano de 2010 houve um falecimento. Sim. E aquela pessoa tinha propriedade, né? E está ali naquele inventário, você pegar uma segunda via daquela escritura de inventário daqui a 10 anos. Sim. Olha, lá em 2024 foi feito um inventário que essa posse estava lá e era dos herdeiros. Então já começa você tem uma comprovação ali que aquela posse era desde aquele tempo. E é irrefutável, né? Porque Sim. os documentos lavrados em cartório, eles têm fé pública, Sim, não é justamente isso? Por conta dessa análise, né? Essa documentação, essa preocupação em conferir essa segurança jurídica para aquele processo que está sendo feito, aquele procedimento que está sendo feito ali, aquele ato notarial. E uma outra novidade, eu costumo assim brincar, falando que o estado do Amazonas é um bom lugar para morrer, né, Raquel? Porque o nosso ITCMD, né, o Imposto de Transmissão Causa Mortes, ainda é um dos menores, né, da federação, já está em curso aí, tramitando um projeto que deseja, que pretende igualar, né, o ITCMD em todos os estados da federação. E eu vejo isso com muita preocupação, doutora Raquel, porque aqui no estado é 2%, né, o percentual do ITCMD, mas estados, né, como Goiás, São Paulo, nós sabemos que o ITCMD é de um percentual muito maior, não é? Até 6%, né? E progressivo, né? Por exemplo, o estado de Goiás é progressivo, pode chegar até 8%, e aplicando aquela multa dos 60 dias, né? Que você falou no início, né? Porque no CPC, Código de Processo Civil Brasileiro, e no Código Civil Brasileiro estabelecem que, quando há o falecimento, a pessoa deixou o patrimônio, você tem 60 dias para instaurar. Como você colocou no início aqui do programa, eu também acho um absurdo, porque a pessoa às vezes nem elaborou o luto, mas já tem que mexer com a questão patrimonial, né? Já tem que cuidar. E aqui, por enquanto, o estado do Amazonas, a Cefaz, ainda não está aplicando essa multa, né? Só está aplicando a multa quando há renúncia, né? Ou seja, esse herdeiro quer deixar o pedacinho dele para o outro. Então, se passar de 60 dias, essa renúncia ela está sendo tributada, mas a multa por não confecção do inventário, né, após os 60 dias da morte do falecido, ainda não está sendo cobrada. Então, se você tem uma demanda para resolver, é uma dica, corra, resolva logo, porque essas mudanças aí, elas tendem, né, a dificultar e onerar muito mais essa obrigação, porque o inventário é uma obrigação, né, não tem como fugir. Sim, exatamente. A vida civil, ela é isso, né? Ela é feita de obrigações, né? Então, e a gente já verifica que hoje, justamente por ser um índice menor, uma alíquota menor, já tem pouca regularização. Exatamente. Já é um estado que realmente é mais de 70%, se eu não me engano, de imóveis irregulares. E esse irregular não é porque não tem um título, não é porque não tem uma escritura, não. Às vezes, muitas vezes é porque herdeiros não fizeram o inventário. Né? Então, se você imagina que... E aí um outro herdeiro que esteja, porventura, usando aquele bem imóvel de forma exclusiva, pode pedir uma usucapião, né? Sim, sim, pode requerer a usucapião justamente disso, inclusive a extraordinária, né? Extraordinária, e não precisa da boa-fé. Não precisa da boa-fé, exatamente. Então, eu realmente me preocupo, não vou dizer que não me preocupo, eu me preocupo com essa alteração, porque justamente pela essa falta de regularização, né? E porque realmente nós
o brasileiro ainda não tem isso como prioridade, né? Ele normalmente, o que a gente mais, no dia a dia, o que a gente mais vê é pessoas que querem resolver porque precisam vender, precisam dar em garantia, eles precisam fazer alguma coisa com aquele patrimônio, aí eles correm atrás. Então, não é aquelas, não, vamos resolver ainda agora, para quando se a gente precisar, tá tudo ok. Então, com aumento realmente, que infelizmente, né, vai acontecer, não tem como não acontecer, eu vejo que realmente vai dar um retrocesso. Como nós já havíamos conversado, questão também da mudança do Código Civil. Eu, como cristã, né? Eu não aceito a questão da mulher não ser retirada do rol de herdeiro necessários, né? Porque ela deixa de ser herdeira necessária, né? Deixa de ali estar... a gente sabe, a gente que trabalha no meio, a gente vê muitas situações que é necessário que ela seja herdeira também, que ela concorra com os herdeiros. Sim. A gente vê, né? O mundo, ele mudou muito, né? E a gente sabe que tem situações que realmente precisa a proteção daquela mulher, né? Nós sermos iguais, nós não estamos dizendo que nós somos iguais em força, não. Nós queremos o quê? Os mesmos direitos, somente isso, né? Então, eu vejo que isso é um retrocesso imenso. Sou contra mesmo. Eu acredito que a mulher tem sim que ser herdeira, né? Tem que ser, sim, herdeira necessária, por N situações que nós já vimos, que a gente no dia a dia, quem atua sabe, né? Às vezes as pessoas acham que isso só acontece na família do outro, no né? vizinho acontece, na minha nunca vai acontecer, e às vezes ela vem a sola mesmo a nossa, e alguém que a gente ama muito, às vezes muitas vezes que a gente pode não fazer nada, né? Então, essa é uma das situações que eu vejo com muita preocupação. E doutora Raquel, nós já estamos aqui caminhando para o final desse nosso último bloco, mas sabemos, como a senhora tocou, uma questão cultural. No Brasil, as pessoas não gostam muito de falar de morte. Por isso, deixam, né, passar esse planejamento, né, sucessório e, infelizmente, deixa para que terceiros, né, pessoas outras, resolvam, né, a partilha. Eu gostaria que a senhora falasse sobre como resolver essa questão patrimonial em vida. É possível através de quais mecanismos? Sim. O principal, acho que é o primordial, que já serve como dica quando, se for aprovada a questão da mudança do Código Civil, quer proteger aquela pessoa, o seu cônjuge, ou quer realmente beneficiar um herdeiro a mais, o testamento. O testamento, você pode testar, se você tem herdeiros necessários, somente da sua parte disponível, então fica como dica, né? Aqueles casais que querem proteger o seu cônjuge, faz o seu testamento lá, deixa a sua parte disponível para o seu cônjuge, né? Que ele vai garantir lá que ele vai ter um pedacinho daquilo que muitas das vezes ele ajudou sim a construir, né? E o construir, às vezes, é estar ali como as mulheres são esteio da casa, né? Então você já vai ajudar ali também a garantir aquele direito. Seguram o lar para que o marido possa, né, muitas das vezes, correr atrás dos seus sonhos profissionais, construir uma carreira, né, doutora? Sim, hoje eu vi uma situação que eu fiquei pensando, que foi uma pergunta que eu vi para uma advogada, que por que alguém que não construiu nada tem direito à herança? Os filhos muitas das vezes não construíram nada. E eles vão ficar com 100%. Né? Então aquela pessoa às vezes ali passou 30 anos, um casal que foi viúvo, se conheceram 50, cada um tinha seu patrimônio, às vezes ela passa mais 30, 40 anos junto e ele falece, nem direito real de habitação não vai ter mais. Se ela tiver uma aposentadoria já não vai ter mais direito. Né? Então o testamento ele é uma ótima opção, né? A escritura de doação, né? Em vida, né? Você pode também doar sem anuência de ninguém. Se aquele bem que você quer doar está dentro da sua parte disponível, né? No momento da doação, que é levado em conta é a hora da doação, o patrimônio existente na hora da doação, não posterior, né? Não na hora do falecimento. Já pacificado isso, né? Então você também pode fazer já doação em vida, resguardar em vida através de escritura de doação, né? O seu patrimônio. Né? Fazer o aditamento de legítima, né? Então você já garante que vai haver a divisão igualitária, como você, na verdade, como você deseja, né? Ainda que o imóvel venha para colação,
Mas você já sabe que tem ali uma segurança de que aquele herdeiro vai receber aquilo que o seu coração queria que ele recebesse, né? Se não tiver dentro da parte disponível, né? Então, o testamento, as escrituras de doações que já podem ser feitas, né, são meios, né, de planejamento sucessório, né? Mas eu acredito que o testamento ele é o principal. Além dele ter um custo no estado do Amazonas, né, que vai depender de cada estado. O estado do Amazonas ele tem um custo menor, né? Ele já garante, né, uma segurança lá na frente, né? E ele pode ser alterado a qualquer momento. Ele pode ser alterado a qualquer momento. A pessoa decidir, não quero mais assim, pode, faz outro, né? Na questão da doação, que você pode ter cláusulas específicas ali, né, na hora de doar, mas ela transfere propriedade, né? O testamento não. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais, faço um novo, né? Então já é um meio de você ir se planejando, né? De ter esse planejamento. Então nós estamos aqui finalizando este programa de hoje, Direito no Dia a Dia. Tivemos a honra de conversar, né, com a doutora Raquel Colares, que trouxe toda a sua experiência para, nesse pouquíssimo tempo, né, doutora, mas trouxe tantos esclarecimentos, tantas dúvidas tão recorrentes, né? E ela pôde aqui explicar nessa linguagem tão simples, né, tão entendível. E eu quero muito agradecer a você, viu, doutora Raquel, por estar aqui conosco, dispondo desse tempo. E como ela falou, né, fica a dica, não fica só verbalizando, corra, garanta os seus direitos, né, por intermédio da escritura pública. Eu já vi muita gente chegar chorando ali no escritório. Eu tive uma cliente que faleceu, uma cliente nossa, e ela disse, antes de falecer, ela me procurou, minha mãe quis tanto regularizar esse imóvel para mim, esse imóvel que ela vivia, mas ela não se preocupou, né? E a mãe dela veio a óbito, então ela me procurou para fazer a uso capião. E antes dela morrer, 15 dias, ela me ligou, olha, vai ter que ser feito para o meu filho, porque ela descobriu uma doença muito grave e 15 dias depois ela veio a óbito. Então agora estamos finalizando, né, para o filho dela, como era o desejo dela. Mas quantas histórias, né, que poderiam ter sido resolvidas antes. Então, doutora Raquel, muito obrigada a você por esse tempo aqui de qualidade, nos brindando aqui com a sua presença, trazendo tantos esclarecimentos. Viu? Eu que agradeço, doutora. A senhora sabe que a senhora mora no meu coração, né? Sempre que precisar, a senhora sabe, pode contar comigo. Somos amigas, né? Irmãs em Cristo, né? Verdade. Muito obrigada também pela confiança. Sei que a senhora coloca muita confiança no meu trabalho, então agradeço, né? Agradeço de coração e precisando, estou aqui. Tá, Jó. Então nós vamos convidá-la para futuros programas, né? Se você tiver alguma dúvida, algum tema que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para conversar, né, trazer esclarecimentos, por favor, faça aí nos comentários, né, as suas sugestões, tá? E muito obrigada pela sua presença aqui conosco, a sua participação, a sua audiência. Até a próxima!